dos grupos parlamentares e dos deputados não inscritos e depois uma fase final de respostas às perguntas dos grupos parlamentares. Eu, portanto, daria, numa primeira fase, a palavra à Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal, ao Sr. Hélder Guerreiro, e depois daria a si, ao Sr. Telmo Silva, também para uma intervenção de 8 minutos. E, portanto, Hélder Guerreiro. E, portanto, daria a palavra, penso que nos está a acompanhar via online, o Sr. Hélder Guerreiro. Sim. Faça favor. Boa tarde. Posso? Sim, sim. Então, boa tarde a todos. Sobre o encerramento, sobre o motivo que nos traz aqui hoje, o que a Comissão Central de Trabalhadores tem... Eu pedi-lhe só se pode ligar a câmara. Mas eu tenho a câmara ligada. Não, os serviços me dão a indicação que ela não está ligada. Não está, eu estou Ou a seja, ver. na aplicação deve ter um sinal em baixo para ligar. Ok. Para que Não. aqui no Parlamento o possamos ver. Assistam-me a ver. Ainda não? E assim? Não. Então, se não conseguir, eu sugeria que continuasse, porque estamos a ouvi-lo bem. Pronto, mas olha, eu estou a ver a minha imagem na câmara. Não percebo porque é que não está a passar para aí. Pronto, Eu mas sugiro que continue. Sim, senhor. Muito obrigado. Pronto. Então, o que a Comissão de Trabalhadores a Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal tem a dizer sobre este assunto, o assunto que nos traz aqui hoje, o encerramento da refinaria do Porto, é que a primeira razão para esta decisão da administração de encerrar esta refinaria e foi a distribuição dos tais 580 milhões de euros de dividendos aos acionistas em 24 de abril do ano passado, 2020, enquanto nesse mesmo exercício, estou a falar do exercício de 2019, obteve 560 milhões de euros. Eu até diria apenas, mas efetivamente são 560 milhões de euros, mas comparado com os 580 milhões distribuídos aos acionistas, há aqui um delta, há aqui uma diferença de 20 milhões de euros negativos. Ou seja, a descapitalização da empresa e do grupo motivou os cortes em custos de centenas de milhões de euros e esteve na origem da saída de centenas de trabalhadores a que infelizmente temos assistido durante a pandemia. É uma tragédia e trará um pesado lastro social para o futuro da empresa e do país. Na mesma senda foram cancelados investimentos muito importantes para dinamizar as refinarias e que, porventura, a sua inexistência poderá servir de argumento para vir a encerrá-las mais à frente, como se vê. A CCT reitera todas as afirmações feitas a 24 de abril de 2020. Agora, perante a consumação dos alertas feitos nessa data, responsabiliza a administração que age em consórcio com o Governo, um Governo que ignorou todos os alertas da Comissão de Trabalhadores para os perigos dali decorrentes, daquela distribuição de dividendos, ou seja, de todas as consequências já elencadas e também esta decisão de encerramento da refinaria do Porto. Vejamos então, e relativamente ao position paper que a senhora deputada citou, vejamos então a imensa atrapalhada em que a administração se enreda e continua a enredar quando tenta argumentar agora pelo encerramento da refinaria e em fevereiro de 2019 argumentava precisamente o contrário pela sua continuação, colocando algumas questões. Ora, deste position paper, publicado pela administração na consulta pública do roteiro para a neutralidade carbónica 2050, retirámos o seguinte. A senhora deputada já leu, mas eu vou tornar a ler porque é efetivamente importante que os senhores deputados tenham noção das contradições em todo este processo e desta posição que a administração assumiu em 2019 em defesa das refinarias, volto a repetir. Ou seja, as refinarias, estou a citar, as refinarias são unidades industriais de processamento de petróleo bruto que dão origem a um vasto conjunto de produtos derivados de múltiplas utilizações, não sendo possível a produção seletiva de apenas alguns produtos.
um modelo que ponha em causa a viabilidade da atividade refinadora em Portugal terá um forte impacto negativo na balança comercial do país, reduzirá a segurança energética nacional e conduzirá à importação de produtos petrolíferos para satisfação dos mercados existentes, sem benefícios globais ao nível das emissões de carbono. Ora, nós temos que dizer que desde essa data, fevereiro de 2019, tudo se manteve inalterado em termos do quadro regulatório e também os efeitos da pandemia, que nós esperamos que sejam transitórios, afetam de modo semelhante toda a Europa. E aqui quero dizer a União Europeia, produtora da legislação mais restritiva e do ponto de vista ambiental, e que mantém ela a sua capacidade refinadora praticamente intacta. As refinarias que comprovadamente irão encerrar na Europa, na União Europeia, correspondem a uma capacidade residual de refinação, estando em curso vários investimentos para converter algumas dessas refinarias em biorrefinarias para, no fundo, adaptar-se à nova legislação e acomodar a redução da intensidade carbónica, que não negamos ser uma necessidade. Isto aqui é um ponto que nós deixamos bem assente. Nós não negamos, não somos negacionistas de nada e não negamos que a intensidade carbónica deva ser reduzida. Ora, poderemos finalmente concluir que a grande novidade, desde a redação do Position Paper em fevereiro de 2019, pela administração, foi efetivamente a estratégia europeia para o hidrogénio, que no nosso país e o nosso governo está a mobilizar, ou mobilizará, 9 mil milhões de euros. Um valor da mesma ordem de grandeza que a Alemanha reservará para o seu setor energético, ponderando-se as devidas dimensões e as devidas diferenças, dão-nos o grau de empenho que o governo está a colocar nisto e da dimensão que tem este pacote financeiro. Ora, é do conhecimento público que a empresa, a Galp, a Petrogal e o Grupo Galp, estão no projeto H2 Sines, um projeto multimilionário e megalómano para a ainda incerta produção de hidrogénio e que concorre a recursos públicos dos fundos europeus, os tais uma fração, com certeza, dos 9 mil milhões de euros. Contudo, o concurso de fundos europeus requer um alinhamento político com o governo que assume uma agenda impossível para a transição energética, que foi verberada pela administração antes, como já demos nota, e outras citações há a fazer neste mesmo sentido, da verberação da transição energética, tal qual o governo a desenha, mas que agora dá por sanada e alinha na questão do concurso para os fundos europeus. Bom, mas esta estratégia para o hidrogénio em si não justifica a necessidade de encerramento das refinarias, até porque elas poderão ser parte integrante do esforço para a reindustrialização da Europa e do país na produção de hidrogénio, também de combustíveis sintéticos, a questão da reciclagem de carbono e dos biocombustíveis não classificados como ILUC pela diretiva RED II, que é uma das diretivas que são invocadas também pela administração para justificar agora o fecho da refinaria. E neste sentido que é aqui acabado de dar para a reindustrialização e para o aproveitamento do nosso aparelho refinador, nós damos o exemplo do projeto não divulgado pela administração para transformar a refinaria do Porto numa biorrefinaria e transformando-a numa biorrefinaria terá a virtude de manter a produção da atividade petroquímica e, naturalmente, os empregos e todos os impactos profícuos na economia local que até agora tem comprovadamente contribuído para o desenvolvimento daquela região e deve continuar. Ora, esta biorrefinaria, aquele complexo petroquímico deixaria de processar petróleo bruto e passaria a tratar matérias-primas de origem biológica, por exemplo, óleos alimentares usados e óleos provenientes de resíduos florestais. Com isto, produzindo biocombustíveis e produtos petroquímicos novos, também com os tais componentes bio e pode ser em parceria até com a refinaria de Sines, dando seguimento
à interligação entre as duas refinarias que o engenheiro Ferreira de Oliveira, na última fase de modernização do Master Plan, na última fase de modernização das refinarias, fez questão em desenhar essa ligação muito estreita entre as duas instalações que nós temos para refinar petróleo em Portugal. Dizer que ainda que este projeto da biorefinaria será muito idêntico, ou seria muito idêntico ao avançado para a refinaria de Cartagena pela Repsol. Ou seja, e até seriam as mesmas empresas que estariam nesse projeto que iriam trabalhar em Matosinhos. De forma que nós não compreendemos porque é que a administração recusou este projeto, chumbou este projeto da biorefinaria para o Porto. E então nós, a CCT, solicitámos à administração o projeto da biorefinaria para a refinaria do Porto, naturalmente face à relevância desta informação, como eu já acabei de colocar. Nós queríamos saber mais e queríamos que a administração nos desse essa informação. Mas a administração continua a ignorar que a lei coloca quanto ao direito de informação pelas comissões de trabalhadores e, no fundo, da necessidade de informação solicitada nas comunicações que nós fizemos, veio a resposta que não acha, que a administração não acha relevante fornecer esta informação à Comissão de Trabalhadores, o que é no mínimo um enviesamento do que a lei diz, que nós dizemos que é a negação do que a lei diz no que toca ao direito de informação e no controle de gestão que as comissões de trabalhadores também têm. Bom, mas da informação... Que ultrapassou os 10 minutos e pedia que concluísse. Ok, eu vou concluir. Pronto. É importante deixar uma palavra ao Governo e, no fundo, e ao comprometimento que ele tem passado com esta iniciativa da administração de encerrar a refinaria do Porto. Ora, este comprometimento não é como a agenda ambiental, nem para a transição energética, mas é como a agenda de apropriação da riqueza coletiva do país pelos grandes grupos económicos. E nesta teia, entre o Governo, o Primeiro-Ministro e o Grupo Amorim, vemos que há aqui um conglomerado alheio aos interesses nacionais. E não se percebe onde acaba um e onde começa outro, porque o próprio Ministro tem feito o combate e tem municiado, no fundo, tem servido aqui de elo que justifica esta decisão da administração de forma errada. Ora, a decisão do encerramento da refinaria do Porto não tem qualquer racional económico. É cega, resulta do funcionamento de um sistema que visa exclusivamente a obtenção do lucro numa lógica imediatista, sem considerar o impacto económico e social, tendo o rastro de pobreza como marca d'água. E é isto. Muito obrigado. Iríamos então agora ouvir a FIEC Quimetal, o Sr. Telmo Silva, que espero que já estejam resolvidos os problemas técnicos e que consiga ligar a câmara. Sim, estão-me a ouvir? Sim. Pronto, boa tarde a todos e a todas. Desde já agradecer ao Grupo Parlamentar do PCP por este requerimento e desde já dizer que não sou o Presidente da FIEC Quimetal, mas sim dirigente da FIEC Quimetal. Pronto, relativamente a tudo o que já foi dito, falando mais concretamente da refinaria do Porto e da tentativa de encerramento da refinaria, porque ela ainda não está encerrada, pode estar tomada a decisão, mas ainda não está concretizada. Iremos lutar para reverter essa decisão. Dizer que o complexo petroquímico da refinaria do Porto, vim cá bem, porque não é uma refinaria só de combustíveis, de gasóleo, gasolinas e jet, mas sim um complexo petroquímico constituído por 5 fábricas de combustíveis aromáticos, óleos base, lubrificantes e utilidades, cujo fabrico promove a obtenção de derivados do petróleo bruto, extremamente ricos e vitais como matérias-primas para um leque bastante abrangente de indústrias nacionais e internacionais, não sendo possível assegurar a sua produção na refinaria de Sines, que isto tem sido uma temática que tem causado alguma confusão. Estas especialidades são produzidas na refinaria do Porto, não é possível, a nível técnico, produzir na refinaria de Sines, nem em qualquer parte do país. Entre alguns desses produtos, nomeadamente, encontram-se os asfaltos,
para a construção e reparação de tudo o que é estradas em Portugal. Amanhã, quando quisermos reparar uma estrada em Portugal, vamos ter que depender de importação. Os óleos base e lubrificantes, que asseguram o fornecimento de óleos lubrificantes a toda a indústria nacional e transportes, desde as máquinas de grandes dimensões até ao motor dos automóveis, passando também pela indústria naval e aeronáutica. Os aromáticos, que é uma variedade de químicos essenciais para alimentar o complexo químico de Estarreja e outras indústrias, desde a farmacêutica à cosmética. E todos estes produtos, além de serem essenciais para diversas indústrias nacionais e terem uma utilização extremamente diversificada, conferem ao país uma enorme capacidade exportadora, contribuindo para a balança comercial com 480 milhões de euros em termos de exportações, e que, com o possível encerramento, o país não só deixará de exportar, como passará a ter que importar estes produtos, colocando a frágil economia portuguesa ainda mais dependente do exterior. O complexo petroquímico da refinaria do Porto, devido à sua localização estratégica, representa uma mais-valia no suporte às infraestruturas existentes, como o terminal de cruzeiros de Matosinhos, aeroporto Francisco Sá Carneiro e terminal de Leixões, e toda a cadeia de abastecimento de combustíveis do norte do país. No caso de se confirmar o encerramento do complexo, esta função irá ser assegurada por empresas concorrentes como a Repsol, Cepsa e BP. Com o possível encerramento do complexo petroquímico da refinaria do Porto, irá também originar uma diminuição drástica do processamento de crudo em Portugal, podendo assim viabilizar o abastecimento com produção nacional dos transportes aéreos marítimos de escala internacional abastecidos em Portugal, não existindo atualmente alternativas face aos combustíveis fósseis que assegurem o abastecimento destes dois setores do transporte para já. Iremos assistir à destruição de 1.500 postos de trabalho e muitos outros que irão deixar de existir devido ao impacto desta medida levada a cabo pela administração em parceria com o governo português, numa tentativa clara de destruição deste grande polo industrial. É de salientar que a administração nunca fala dos postos de trabalho dos prestadores de serviços que diariamente trabalham no complexo, tornando assim evidente o porquê de correrem outsourcing, pura e simplesmente para promover a precariedade e completa desresponsabilização social por parte da administração com estes trabalhadores que também contribuíram durante anos para a criação de riqueza no complexo petroquímico da refinaria do Porto. Depois foi falado aí pelo meu colega sobre os biocombustíveis. No nosso entendimento, quando falamos em biocombustíveis, é um biocomplexo petroquímico. E dizer desde já que esta alternativa permite um contributo extremamente relevante na descarbonização dos transportes, através do reaproveitamento de vários resíduos. Apresenta-se como uma alternativa menos dispendiosa, mais imediata na redução de emissões, não dependendo de investimentos avultados em obras de infraestruturas, o que se traduz numa utilização transversal no transporte terrestre, marítimo e aéreo. Temos casos já diversos, em termos destas situações, já em Itália, Espanha, principalmente na Repsol, que já vai no segundo lote de biojet para a aviação, e outras em Itália, nomeadamente em Veneza e na Sicília. Em termos globais de emissões, a concentração de produção em Sines representará uma transferência de emissões, não apresentando qualquer redução de emissões a nível global. O possível encerramento do complexo petroquímico da refinaria do Porto não terá ganhos ambientais, contrariamente, irá promover o agravamento de emissões provocadas pela identificação do tráfego marítimo rodoviário, de forma a garantir o abastecimento de combustíveis à zona norte do país e de matérias-primas ao mercado nacional. Este abastecimento, caso se proceda ao encerramento, irá ser garantido pela importação de produções em refinarias energeticamente menos eficientes do que o complexo petroquímico da refinaria do Porto, levando assim ao aumento global das emissões. O complexo petroquímico foi alvo de avultados investimentos na última década, na ordem dos 828 milhões de euros,
o que se traduziu numa otimização do sistema refinador em termos energéticos e ambientais, nomeadamente com a entrada em funcionamento da central de cogeração, que reduziu as emissões na ordem das 460 mil toneladas ano. Portugal emite cerca de 51 milhões de toneladas ano. O complexo petroquímico da Faria do Porto só contribuiu com 900 mil toneladas, o que se refere a uma percentagem de apenas 1,7% em termos das emissões totais nacionais. E também importa aqui referir que a refinaria do Porto é certificada ambientalmente de acordo com as normas internacionais ISO 14001. Quando se fala nas alterações de padrões de consumo, o que se está a assistir é uma redução temporária da produção de produtos petrolíferos e seus derivados, sem uma alteração drástica dos perfis de consumo. O que se verifica atualmente é a existência de uma redução temporária dos padrões de consumo e, dessa forma, assim que seja normalizada e controlada a situação pandémica, ocorrerá uma retoma para valores normais e até já há quem perspective uma retoma extraordinária após esta fase pandémica que estamos a atravessar e que, sem a refinaria do Porto, teremos mais dificuldade em responder. A transição energética... importa também referir que, segundo dados da ACAP, relativamente a 2020, quando há venda de veículos automóveis em Portugal, em termos de combustíveis fósseis, quando eu falo indiretamente é nos híbridos, em termos de ligeiros foram 165 mil unidades e de pesados 4 mil unidades vendidas em Portugal. Em elétricos, 8 mil unidades. Isto é uma margem tangencial em termos de implementação de veículos elétricos no mercado nacional hoje. A transição energética deve ser planificada, ponderada, inclusiva, energeticamente sustentável e global. Não deverá ser uma destruição energética, social e laboral, promotora de exclusão e de desemprego. Não podemos incutir na opinião pública que o papel de Portugal enquanto farol no combate às crises climáticas e à neutralidade carbónica é crucial para salvar o planeta. O combate às alterações climáticas tem de ser feito a uma escala mundial, concertada e não apenas a nível nacional. Não podemos concordar com o encerramento do complexo petroquímico da refinaria do Porto e aceitar que a administração da empresa afirme que a segurança energética do país está assegurada através dos mercados. Ou seja, as mesmas matérias que produzíamos com alto nível de eficiência energética serão importadas do outro lado do mundo em países sem medidas climáticas tão exigentes. Desculpem lá, mas isto não é ambientalmente sustentável. Não podemos aceitar que a planificação da transição energética para o país seja destruir já o que existe e depois estudar alternativas não só para as instalações, como para o futuro dos trabalhadores. Não podemos aceitar que destruam os nossos postos de trabalho e nos digam que iremos ter possibilidades de integrar novas empresas verdes, que serão criadas, não sabemos ainda quando, mas o que existe no momento ainda é muito reduzido e isto não pode ser chamado socialmente sustentável. Como pode o nosso país, perante uma das maiores crises económicas e sociais e sanitárias que estamos a atravessar, onde vai ser necessário reerguer o país assim que a retoma surgir, estar apressadamente e sem qualquer motivo plausível, a não ser a corrida à substituição europeia, destruir um dos maiores polos industriais do norte do país e nacionais que existe neste momento a nível industrial. O complexo petroquímico da refinaria do Porto tem lugar na transição energética, deve ser assegurada a sua continuidade, vou já terminar, deve ser assegurada a sua continuidade e modernização, assim como os postos de trabalho existentes e a criação de novos postos de trabalho. O que nós defendemos é a permanência do complexo petroquímico da refinaria do Porto a elaborar, modernizar, manter os postos de trabalho e criar novos, criar riqueza para o país, porque, como nós vimos nesta fase pandémica, a indústria é essencial para um país que não é industrializado é um país adiado. Nós temos que ter indústria nacional e a Galp tem uma grande responsabilidade social também devido à sua dimensão nacional. Não pode neste momento abandonar o país, nesta fase em que é necessário o esforço de todos. E dizer que é incrível como é que durante este processo todo o Governo também, ainda, perante esta anunciada de tentativa de encerramento por parte da empresa, ainda não levou resposta aos senhores deputados. Vou já concluir. Não tenha sido apresentado nenhum estudo macroeconómico quanto aos impactos económicos, sociais, estratégicos e ambientais por parte do Governo
após o anúncio da empresa. E eu disse, obrigado. Muito obrigado. Então, iniciaríamos agora uma ronda de intervenções pelos grupos parlamentares e pela senhora deputada não inscrita, e eu daria, para iniciar, a palavra ao senhor deputado Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial aos representantes dos trabalhadores, ao Sr. Hélder Guerreiro e ao Sr. Telmo Silva. Agradecer-lhes pelas todas as informações relevantes que hoje nos trouxeram e que serão certamente importantes para a reflexão que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem feito. Nesta matéria, a principal importância que temos dado é verdadeiramente aos trabalhadores, e foi nesse sentido que requeremos a presença do Sr. Ministro do Ambiente, mas também requeremos a presença da Sra. Presidente de Câmara de Matosinhos e também do Conselho de Administração, no sentido de perguntar, de perceber, neste momento, quais as condições que serão apresentadas aos trabalhadores, quais as condições da empresa, qual a possibilidade de reversão do anúncio feito. E temos trabalhado, não apenas na Comissão de Ambiente, mas em articulação também com a Comissão de Economia e de Trabalho e Segurança Social, e assim continuaremos. No sentido sempre de podermos defender os trabalhadores. O Sr. Ministro do Ambiente, quando aqui esteve, já elencou um conjunto de situações que, a prever-se, o pior que possam assegurar. Isso era de todo importante, ou seja, na pior situação, a garantia do mínimo de conforto aos trabalhadores, mas deveremos continuar a lutar para que não tenhamos que chegar aí. Também, nessa altura, dava-se a situação de os trabalhadores ainda não terem sido ouvidos pelo Conselho de Administração. Ou seja, que nenhuma reunião, que nenhuma negociação tenha acontecido. Aquilo que eu gostaria de perguntar é se essas reuniões aconteceram, se sim, que avanços trouxeram ou que novidades também nos possam trazer. Isto para acrescentar naquele trabalho que temos vindo a desenvolver. É importante continuar e dar, evidentemente, também uma palavra de solidariedade e de presença do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tanto tem acompanhado também num cariz de proximidade com os seus deputados eleitos pelo Porto e principalmente pelo seu deputado também, que é Presidente de Junta de Matosinhos e Lessa, que tem estado tão próximo dos trabalhadores e que nos tem trazido também muitas das dificuldades que têm vivido e que têm presenciado. Por isso mesmo, deixar-vos uma palavra, o Partido Socialista estará disponível sempre para ouvir e para ajudar sempre naquela que será a defesa dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usará agora a palavra, em representação do Partido Social Democrata, a deputada Carla Barros. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. E começo por saudar de forma especial o Sr. Hélder Guerreiro e o Sr. Telmo Silva, aqui em representação da Comissão Central de Trabalhadores da Galp e da FIEC Metal. É do conhecimento público, nós já nos conhecemos e já nos reunimos presencialmente. O PSD tem feito o acompanhamento desta intenção de encerramento da refinaria de Matosinhos pela sua estrutura local, pela via do Partido Social Democrata em Matosinhos, e daí temos feito eco dessas reuniões no trabalho parlamentar. Eu saúdo-os e cumprimento de forma especial também, parabenizando os elementos aqui representantes dos trabalhadores pela forma completa e detalhada com que abordam este tema do encerramento ou da intenção de encerramento da refinaria de Matosinhos. Confesso que fico muito aquém de um acompanhamento tão detalhado dessa matéria, mas em termos políticos aqui o que importa ao PSD é, não vamos fazer naturalmente uma avaliação do plano de negócios da empresa, a empresa é uma empresa privada, mas não deixamos de considerar aqui
que o Estado é um acionista com alguma relevância e o Governo tem, ao longo dos tempos, feito apreciações sobre o tema, tem-se pronunciado publicamente sobre o tema e, para nós, a partir do momento que o Governo se pronuncia e fala sobre o tema, é motivo de fazermos uma fiscalização cada vez mais ativa daquela que é a ação do Governo neste tema. Para além disso, importa também aqui perceber, e aí também a solicitação para este contributo aos senhores representantes dos trabalhadores, perceber aqui que dinheiros públicos, que pacotes financeiros é que poderão estar aqui associados ao encerramento da refinaria e o que é que aí interfere ou vai em benefício de acautelar aqui as questões laborais e a projeção e o impacto económico-social que este encerramento vai ter na região, portanto no Concelho, no Distrito e na região norte toda e no país, enfim, porque sabemos que há centenas de postos de trabalho diretos, mas também indiretos, que irão sofrer muito, vou encerrar sim, Sr. Presidente, que irão sofrer muito com este encerramento. E, portanto, seguindo também um bocadinho aquela que é a pretensão, e eu termino sim, Sr. Presidente, estou em jeito de conclusão, do Partido Socialista, é também nós percebermos, e porque foi um dos bloqueios iniciais, é perceber como é que os representantes dos trabalhadores têm sido acolhidos pelo Governo. Já percebemos que, entretanto, iniciaram algumas reuniões com a administração, mas o que é que vos tem sido dito pelo Governo e como é que têm sido recebidos pelo Governo neste tema? De resto, e porque estamos numa Comissão Parlamentar de Ambiente, eu sobre o mérito ambiental da decisão, naturalmente que não me pronuncio e estou aqui, efetivamente, com a preocupação com as matérias laborais. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar naturalmente os representantes da Comissão Central de Trabalhadores da Galp e também o representante da direção da FIEC Metal. É muito importante podermos juntar as vossas vozes a este processo de audições que têm sido feitas sobre esta matéria. Parece-nos evidente, já o dissemos quando ouvimos aqui o Sr. Ministro e quando ouvimos aqui também o Conselho de Administração, que esta decisão que se tentou pintar com cores ambientais não tem nada de ambiental. Ou seja, subscrevemos a análise que aqui trouxeram de que a agenda que está por detrás é uma agenda de acumulação de riqueza, uma estratégia empresarial de acumulação de lucros, aliás, de uma empresa que, como aqui foi relembrado, em abril tinha, por exemplo, distribuído mais de 500 milhões de euros aos acionistas em dividendos. Também entendemos que há aqui várias matérias que ficam evidentes. Do ponto de vista ambiental, as consequências serão uma maior necessidade de importação deste tipo de produtos. As emissões pelo aumento do tráfego rodoviário associado ao abastecimento destas matérias-primas também têm custos ambientais que tenham que ser contabilizados e, como aqui disseram, não há transição energética sem mudar os próprios padrões e os perfis de consumo e, portanto, não é por isso simplesmente com o encerramento de uma unidade deste tipo que, se não houver alteração nos padrões de consumo e de produção, que isso por si só representa algum ganho ambiental, porque se os padrões de consumo se mantiverem, então o mesmo tipo de produtos continuará a ser consumido da mesma forma e a ser produzido da mesma forma, só que comprado no estrangeiro. E, portanto, preocupa-nos realmente uma decisão deste tipo, que é uma decisão a todos os títulos criticável e que configura uma destruição de uma unidade produtiva, industrial, a norte. Eu sou também do Distrito do Porto, isso não me é indiferente, e é uma decisão que, pelo contrário, promove a exclusão, promove o desemprego e a desproteção destes trabalhadores, e não só dos trabalhadores diretamente relacionados, mas de todos os trabalhadores que indiretamente estão associados
à unidade de produção que agora se pretende encerrar. Essa desindustrialização tem também consequências económicas e de dependência externa muito graves, que aqui assinalaram. Poderá haver uma deslocação de alguma produção para Sines, mas como também disseram, grande parte dos produtos não podem ser produzidos em Sines e gostaria, se quiserem também, aprofundar isso, mas no fundo, estando nós manifestando a nossa solidariedade com os trabalhadores e com a oposição em relação a esta decisão da administração, interessava-nos perceber, por um lado, que evolução é que vêem nos contactos que têm tido com a administração, que mostrou um grande desrespeito neste processo pelos trabalhadores. Por outro lado, em relação ao Governo, que diligências é que o Governo terá tomado junto dos trabalhadores, entretanto, porque há aqui uma posição do Governo e depois há uma posição do PS a nível local, uma posição do PS a nível do Parlamento. Portanto, há aqui posições que são contraditórias por parte do PS e do Governo. E, finalmente, que programa e que estratégia de luta é que têm, sabendo naturalmente que nós também estamos disponíveis para acompanhar e para manifestarmos na prática a nossa solidariedade para com a luta dos trabalhadores. Muito obrigado. Usaria agora da palavra, pelo Partido Comunista Português, a deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e reitero os cumprimentos iniciais aos representantes dos trabalhadores que fizeram já as intervenções, agradecendo também o conjunto de informações que aqui deixaram, que penso que deixa de forma evidente a importância, evidencia de forma clara, peço desculpa, a importância da refinaria do Porto para a região norte, mas para o país, seja nas especificidades de produção que tem e que foram aqui referidas e que não podem ser efetivamente feitas na refinaria de Sines, o que significa que há um conjunto de produtos e de produção nacional que nós temos condições de garantir a produção e abastecimento ao nosso país neste momento, passaríamos a ter que importar, com perda, seja de um ponto de vista também, com perdas de um ponto de vista do nosso aparelho produtivo, mas também com um aumento inerente às importações, mas colocava aqui também a questão do próprio abastecimento de combustíveis em toda a região norte, incluindo o abastecimento do aeroporto do Porto, porque esta discussão também devendo ser feita com toda a seriedade, também tem que ser dito que não é de hoje para amanhã ou de 2021 para 2022 que nós vamos perder a dependência dos combustíveis fósseis que temos e que, naturalmente, a transição energética é um processo que vai demorar anos ainda e que não se faz de um dia para o outro. E, por isso, estas questões que também estava aqui a colocar parece-me que também são importantes de referir, sem prejuízo, naturalmente, do que foi dito de um ponto de vista das próprias transições de funções na refinaria. Juntava aqui um outro elemento, eu penso que referiram na vossa intervenção, mas pediria também para que confirmassem, em que na própria classificação, digamos assim, e consideração da refinaria do Porto, ela está como uma das menos poluentes, diríamos assim, naquela que é a sua atividade. E que há neste momento até em Espanha investimentos a serem feitos noutras unidades desta natureza para que essas unidades cheguem ao nível que está neste momento a refinaria do Porto, o que também significa que, e tem sem prejuízo de serem feitos investimentos na refinaria para minimizar ainda mais possíveis impactos ambientais, que o caminho que tem que ser seguido é esse, é o de investimento para minimizar impactos ambientais, é de garantir que qualquer e toda transição que seja feita é feita com um plano associado e com o envolvimento pleno de todos os trabalhadores, e que, naturalmente, são salvaguardados todos os postos de trabalho, mas que seja também salvaguardada a produção nacional e a nossa soberania nesta matéria. Porque estamos a falar, mesmo para terminar, Sr. Presidente, de uma empresa que está num setor absolutamente estratégico, de uma empresa que era pública e que, entretanto, foi privatizada, e essa privatização nós não a podemos desligar também dos interesses económicos que neste momento existem na corrida aos fundos comunitários, e que, sendo aqui o Governo acionista,
além de ter responsabilidades nesta matéria, tem também instrumentos para travar esta decisão que, como já dissemos, entendemos que é um crime económico e social. Da parte do PCP, cá estaremos em todas as ações que os trabalhadores da Petrogal entendam encetar na defesa dos seus postos de trabalho, também, naturalmente, na defesa da produção da região norte e do país, e manifestar, reiterar a nossa solidariedade com todas as ações de luta que já desenvolveram até agora, pedindo também para saber se depois da ação que fizeram, mesmo para terminar, perto da residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro, se entretanto já houve desenvolvimentos, nomeadamente relativamente ao pedido de reunião que fizeram ao Governo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Convidaria agora a usar a palavra a Sra. Deputada Viana Cunha, em representação do PAN, que nos segue por videochamada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo desde já, assim como cumprimentar as restantes pessoas presentes, desde os senhoras e senhores deputados, assim como os representantes dos trabalhadores da refinaria, a Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal, através do Sr. Hélder Guerreiro, e a Comissão Central de Trabalhadores da Fiecmetal, o Sr. Telmo Silva. Agradecendo não só a disponibilidade para nos ouvir, mas também a exposição clara que fizeram. Os contributos que adicionaram àquela que tem sido a reflexão que temos feito sobre este assunto, que de facto estamos perante uma decisão com contornos pouco transparentes, com graves prejuízos para os trabalhadores e também com o ambiente a ser usado na nossa interpretação como bode expiatório. E por isso mesmo é que dissemos ao Sr. Ministro do Ambiente e aos senhores administradores da Galp que não concordamos e que, para além disso, não gostamos que as coisas sejam feitas desta forma, alegando razões que nos parecem ser razões que não são devidamente fundamentadas e por isso não as aceitamos. Temos encarado este problema com especial preocupação, desde o nosso trabalho na Assembleia Municipal de Matosinhos ao trabalho na Assembleia da República. Entendemos que esta decisão da administração da Galp tem cobertura do Sr. Ministro do Ambiente e que os trabalhadores que, na verdade, se viram confrontados com este cenário de fecho de um dia para o outro e em qualquer circunstância, mesmo que fosse uma possível reconversão profissional ou uma possível antecipação de um plano de transição energética, os trabalhadores teriam sempre que ser envolvidos neste processo, auscultados e contribuir precisamente com a sua experiência e com a sua percepção nas transformações que pudessem ocorrer. Isto, infelizmente, pelo que sabemos e pelo que nos disseram ainda há pouco, não tem de facto acontecido e gostaríamos de reiterar e de insistir nessa ideia que, se de facto existissem aqui razões ambientais transparentes e fundamentadas, estaríamos a falar na necessidade de ser apresentado um plano de transição energética devidamente calendarizado que incluísse uma reconversão profissional dos trabalhadores desta refinaria. E por isso gostaríamos de lhe perguntar o seguinte, sabendo que estamos a falar de trabalhadores especializados, que na sua maioria são pessoas entre os 40 e os 50 anos, sem esta proposta de reconversão profissional, o que é que antecipam para estes trabalhadores? Também gostaríamos de lembrar o seguinte, é a mesma administração da Galp que se tem demitido anos a fio de fazer a descontaminação dos solos em Matosinhos e não é por falta de reivindicação por parte das populações que vem agora a invocar motivos ambientais. Bem, nós concordamos que nunca é tarde para acordar para as preocupações ambientais e mais vale tarde do que nunca. Peço concluir. Mas vou concluir, Sr. Presidente, mas convinha de facto que fossem resolvidos os problemas antigos. E, portanto, última pergunta para concluir, falaram-nos da recusa do projeto de biorrefinaria. Esta recusa tem sido relacionada com a possibilidade de outros interesses imobiliários. Gostaríamos de saber se tem alguma informação sobre isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.
darei agora o uso da palavra em representação do Partido Ecologista Os Verdes à senhora deputada Marina Silva. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados. Começar por agradecer também a presença dos nossos convidados, os representantes dos trabalhadores. Do que concluímos deste processo é que primeiro decide-se o encerramento com o aval do Governo para depois se definir ou não as alternativas à atividade da unidade de Matosinhos num processo muito pouco transparente, desde logo com os trabalhadores, mas também aparentemente sem ponderação e conversação participada com a autarquia local no que respeita aos impactos sociais e económicos para a região, que nos parecem ser bastante impactantes para as famílias, para as indústrias, para o comércio. Não se pode falar de uma transição, quanto mais apelidar a mesma de justa, quando o único planeamento que se conhece é o planeamento direcionado para o encerramento antecipado de uma distribuição de lucros pelos acionistas, em plena pandemia, quando já se faziam sentir o efeito social do agravamento das situações económicas. À falta de um plano de transição energética gradual e calculado, não parece haver uma justificação clara para comprometer a estabilidade social e profissional de milhares de pessoas, pondo em causa a sustentabilidade económica da região, quando por parte da Galp e do Governo não são dados sinais claros de alternativas para a atividade daquela unidade industrial. Governo e Galp não deram até ao momento quaisquer garantias de transição justas. Que garantias são essas? Se estão ou não pensadas? E não conhecemos nós, não conhecem os trabalhadores, nem a região, nem mesmo o país, pois desta falta de transparência passa a ideia de falta de rumo e estarmos à deriva neste caminho de transição energética com muitas contradições e dúvidas, até mesmo quanto à sustentabilidade das prováveis alternativas que têm vindo a ser avançadas. Como se de um período experimental se tratasse. E, entretanto, quem fica à deriva são as famílias e até a própria região. Por isso eu gostaria de colocar aqui algumas questões, sobretudo sobre a questão de que o Conselho de Administração da Galp anunciou que seriam agendadas as reuniões para ouvirem cada um dos 401 trabalhadores diretos, quantos trabalhadores foram já contactados e já reuniram, o que conhecimento se tem sobre as propostas que possam estar a ser apresentadas a estes trabalhadores por parte da administração da Galp e se têm conhecimento de propostas concretas por parte da administração junto dos trabalhadores com vista à reconversão profissional dos mesmos. E se sim, se há esta intenção da reconversão profissional, em que áreas está a ser ponderada essa possibilidade. E, por último, se consideram que a Galp e o Governo têm em curso uma efetiva planificação de transição energética e, em caso afirmativo, porque é que esta planificação é omitida. Com este barulho é difícil, Sr. Presidente. Tem em curso a efetiva planificação de transição energética e, em caso afirmativo, porque é que esta planificação está a ser omitida aos trabalhadores da Galp? Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu peço desculpa aqui pelo ruído produzido. E para concluir esta ronda, irá usar da palavra a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Sim, senhora. Iria iniciar por saudar os trabalhadores e especialmente a enorme resistência, não é, que têm demonstrado num ambiente que é absolutamente difícil
difícil, não é que é um ambiente de Covid-19, medidas sanitárias, mas igualmente um ambiente em que se tem estado sucessivamente a usar o ambientalismo para determinadas óticas que nós sabemos que geralmente são óticas com um economicismo, digamos assim, que de ambiente não tem absolutamente nada. Aliás, é um erro enorme usar-se as alterações climáticas e a transição energética como uma ameaça aos direitos, não é? Isto a mim me envergonha, especialmente quando o Estado é o segundo maior acionista. O que eu então vos diria era contar o que é que eu em quanto a deputada posso fazer imediatamente para garantir umas justiça Senhora Deputada, peço que conclua. Oral. E é isto só. Muito obrigado. Tendo concluída a ronda de questões dos grupos parlamentares, iríamos dar agora início à fase de respostas dos requeridos. Dispondo de um tempo global de 10 minutos, eu daria 5 minutos a cada um e começaríamos pela Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal. Agora já temos imagem. Já cá estou. Pronto, não tinha, faltava-me carregar aqui num botão. Peço desculpa. Pronto, de todas as intervenções que os senhores deputados fizeram, em primeiro lugar agradecer as palavras de solidariedade e de compreensão relativamente a este processo de luta encetado pelos trabalhadores da Petrogal, que não é só um processo de luta em defesa dos postos de trabalho, é um processo de luta em defesa da produção nacional, das exportações, enfim, do desenvolvimento do país, que é isto que o Governo não está a salvaguardar. Eu há bocado estava a colocar aquela citação precisamente onde a administração reconhecia que os interesses do país não estão a ser defendidos com este modelo de transição energética. E nós temos feito várias cartas ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, ao Ministro do Ambiente, enfim, até à Ministra do Trabalho,
desde a distribuição de dividendos, e nunca obtivemos qualquer resposta. Tem-se remetido ao silêncio. Relativamente à questão da administração, a administração tem-nos informado, mas é só isso. Não há qualquer participação das estruturas dos trabalhadores ou sequer alguma discussão em termos do que se vai passar, de como é que foi a decisão. Eu dei o exemplo aqui do caso em que nós pedimos o estudo da biorrefinaria para o Porto, e a resposta foi que a administração considera que já forneceu toda a informação relevante para a Comissão de Trabalhadores para analisar o processo. Ora, quem deve entender se a informação é relevante ou não é a Comissão de Trabalhadores, naturalmente. Relativo às questões muito concretas colocadas, nós temos conhecimento, mas eu vou deixar esta questão para o Telmo responder, porque ele tem conhecimento concreto mais próximo das condições e dos trabalhadores que estão a ser chamados. Relativamente aos interesses e aos negócios que poderão estar aqui por trás, negócios imobiliários que possam estar aqui por trás ou possam motivar esta decisão de encerramento, o deputado do CDS, na última audição parlamentar, em que esteve cá o administrador da empresa e o próprio ministro, também aventou uma possível um novo Parque das Nações para Matosinhos. Não sei onde é que ele foi buscar informação ou se teve alguma informação. É facto que estas que são só nós, a informação que temos são deste género, sendo também conhecido que o próprio Grupo Amorim e a Amorim Imobiliária teria interesse em rentabilizar de outra forma aqueles terrenos. Relativamente às outras questões que eu tenha a questão dos pacotes públicos. O Governo, o Ministro já disse que há o Transition Fund, o Fundo para a Transição Energética, onde ele fez gala em dizer que os concelhos de Matosinhos e já agora também o de Sines estão incluídos nesse pacote. Ora, mas nós não queremos que haja fundos europeus a financiarem despedimentos. Não queremos que os fundos europeus sejam para restaurar os terrenos, não é? Descontaminar os terrenos da refinaria. Não, nós queremos que os fundos europeus sejam aplicados a desenvolver a refinaria. Ou seja, que desse bolo, desse pacote que faz parte da famosa bazuca, haja uma parte que seja aplicada em dinamizar o complexo petroquímico de Matosinhos, do Porto, enfim, de Lessa, como lhe queiram chamar. Mas é isso que nós queremos, e não que tenhamos fundos públicos a financiar os trabalhadores. De forma que também queria agradecer a disponibilidade para nos ouvirem por parte dos deputados. Nós teremos sempre todo o gosto em colaborar. Entendemos que têm tido um papel relevante, e dizer à senhora deputada Joacine que o que nós esperamos dos deputados, no fundo, é que façam eco das posições que nós aqui trazemos na Assembleia da República, nos meios de comunicação social onde intervenha e que têm visibilidade, para que todos para que nós formemos uma frente unida em defesa do nosso país e do desenvolvimento nacional, que é isso que nos vai dar um futuro. Estamos em luta por o futuro e esperamos que os senhores deputados compreendam esta necessidade. Muito obrigado. Daria agora então a palavra à FIA Quimital, ao Sr. Telmo Silva. Também penso que nos está a seguir.
Sim, sim. Estão-me a ouvir? Sim. Pronto. Dentro do que foi questionado, tentar de forma concisa e direta responder a quase todas. Peço desculpa se falhar alguma coisa. Quanto à citação colocada pelo deputado Filipe Roseta do PS, quanto em termos de segurança social e quanto ao conforto dos trabalhadores, nós já dissemos isso e vamos voltar a reiterá-lo, porque temos visto que até existe reuniões entre a Presidente da Câmara de Matosinhos, os recursos humanos da empresa e o Instituto de Emprego, e na primeira reunião que tivemos com o Ministro do Ambiente, ele apresentou-se também com o diretor do Centro de Emprego do Norte. Nós não estamos aqui para discutir o desemprego dos trabalhadores, nem formas alternativas, nem formações profissionais, nada. Nós queremos manter o complexo a funcionar com todos os postos de trabalho inerentes ao seu funcionamento. E isso sim é assegurar os rendimentos das populações, os rendimentos dos trabalhadores e das suas famílias. E se estamos, quando falamos em conforto dos trabalhadores, os trabalhadores neste momento estão numa situação extremamente desconfortável com a forma como têm vindo a ser tratados, não só pela administração, como pelo próprio governo do PS e como o próprio Ministro do Ambiente, que foi o primeiro a anunciar o encerramento da refinaria, antes da administração da empresa. E o Sr. Primeiro-Ministro foi o primeiro a saber do encerramento da refinaria por parte da administração da empresa, no dia 18 de dezembro, antes da comunicação à CMBM. E até hoje não ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro a ter uma palavra para com os trabalhadores, nem para com o país, relativamente a esta situação que põe em causa o país. E, se queremos o conforto dos trabalhadores, é manter os seus postos de trabalho, a refinaria a trabalhar e modernizá-la e criar ainda mais postos de trabalho. Isto é que é assegurar o conforto dos trabalhadores. É assegurar os seus rendimentos e os seus direitos. Quanto a reuniões com a empresa, tivemos uma formal no dia 19 de janeiro, passado quase um mês da comunicação da empresa. O que se resumiu foi a entregar uma comunicação que já tinha sido feito pelo representante da administração na Câmara de Matosinhos e na Assembleia da República. E ainda conseguem dizer que, passado um mês, quanto ao futuro dos trabalhadores, está a ser estudado. Passado um mês da decisão, o estudo tem que ser feito antes das tomadas de decisão e com a envolvência das organizações representativas de trabalhadores. Agora, passado um mês ainda estão a estudar, não conseguem assegurar que irá haver colocação para todos os trabalhadores. Isso é que ficou verificado nessa reunião. É que a empresa, perante a possibilidade de haver despedimentos, não se vincula a isso, nem assegura que não existam. Para ela, há a possibilidade de existir despedimentos. Quanto a reuniões com trabalhadores, até ao momento ainda não temos conhecimento de que tenha existido reuniões com trabalhadores quanto a propostas concretas. Quanto à situação regional, que falaram aqui, a senhora Carla Barros, a deputada Carla Barros, do PSD, nós já, a nível regional, reunimos com várias forças políticas, inclusive com o PSD, e estamos de acordo em várias matérias, desde que vão de encontro à permanência do complexo da refinaria do Porto, a elaborar e a manutenção dos postos de trabalho. Aí estamos totalmente de acordo. Quanto à destruição, não só a nível regional, como no país, é uma destruição, não é, dramática e de dimensões que ainda hoje não vamos conseguir calcular. Não conseguimos calcular com veracidade, mas já vemos que, no caso da APDL, já está a ressentir. Veio o administrador da APDL já falar a público das quebras que vai ter a nível de produtos. E nós também sabemos que isto vai ser uma destruição de todo o tecido socioeconómico aqui da região, não só na área de Matosinhos, como nos arredores, porque pequenas e médias empresas que trabalham diariamente para a refinaria, muitas vão correr o risco de encerrar, outras que trabalhavam diretamente com os produtos da refinaria, depois não vão ter capacidade de importar e vão ter que fechar portas, e depois todo o setor da restauração, tudo o que é ligado ali diariamente para a refinaria. Em termos de produtos, quando falamos em produtos que só são produzidos ali na refinaria, falamos em grande parte de produtos como asfaltos, produtos químicos,
de uma variedade inestimável, de muitos, que podemos dizer que temos 6 tipos de óleos que saem dali, parafinas são mais 10 produtos, produtos de bituminosos também muitos, e em média, diariamente, daquele complexo, só nestes produtos que falamos aqui, saem cerca de 60 veículos externas diariamente para abastecer não só a nível nacional como internacional, porque estes países são exportados em grande parte para a França, para uma empresa alemã que é a Promol e para uma farmacêutica, a Ovion, com fábricas nos Estados Unidos. E em Portugal também. Depois falar em termos de poluição, como falou muito bem a deputada do PCP, dizer que a refinaria do Porto, em termos de eficiência, por parte da consultora Solomon, que é uma consultora muito conceituada a nível energético, a nível de petróleos, a nível mundial, a refinaria do Porto está no primeiro quartil em termos de eficiência energética, como uma das mais eficientes a nível europeu e talvez mundial. Depois também dizer que há um estudo da Wood Mackenzie, que é uma consultora também a nível de indústria energética, que contrariamente ao que diz a administração da Galp, quanto à situação da refinaria do Porto estar no 4º quartil, não está no 4º quartil, está no 3º quartil. Está no 3º quartil. E este estudo é baseado com os critérios seguintes: margem de refinação, integração petroquímica, investimentos, emissões de CO2, posição estratégica e data de construção do complexo. São estes os critérios da Wood Mackenzie quanto ao posicionamento em termos de quartis das refinarias mundiais. A refinaria do Porto não está no 4º quartil, está no 3º quartil. Quanto às ações a levar a cabo, em termos de luta na defesa da refinaria do Porto, os trabalhadores da Petrogal e as suas estruturas vão fazer tudo o que for possível e tudo o que tiver ao nosso alcance para continuar esta senda na defesa da refinaria. Temos já planeado várias iniciativas e basicamente é o que nos permitir a Constituição da República Portuguesa. Tudo o que nos permitir nós vamos fazer. Tivemos aquela ação no dia 2 de fevereiro. Só para terminar. Tivemos a ação no dia 2 de fevereiro em frente à residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro. Até hoje não temos qualquer palavra por parte do Sr. Primeiro-Ministro. O Governo não se pode aliar desta decisão porque é o segundo maior acionista da Galp. Não se pode comportar como um especulador financeiro. Tem que ser um acionista com caráter social e responsabilidades para com os trabalhadores e para com o povo português. Muito obrigado. Damos assim por concluída esta audição das duas entidades e vamos entrar numa segunda fase, na segunda parte da reunião da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. Para esta segunda parte da reunião, ela será presidida pelo Presidente da Comissão, o deputado José Maria Cardoso, que me substituirá a qualquer momento. Ou seja, eu terminei a substituição do mesmo.
Muito boa tarde. Penso que estamos em condições de recomeçar agora para a nossa reunião ordinária. Vários pontos em agenda e vamos iniciar. Começo por pôr à consideração a ata número 5.